Olá, queridos, graça e paz, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje, finalmente, começo uma série de vídeos das minhas experiências espirituais. Deixo bem claro a todos vocês que são experiências pessoais, não são doutrinas, não servem para pautar visão espiritual da igreja de um ou de outro. São experiências ao qual eu, ao longo desses anos, tenho falado com vocês que um dia iria compartilhar. Chegou esse momento de compartilhar. Selecionei aquelas que eu entendo que são as melhores. Confesso que algumas não posso compartilhar ainda porque muita gente não tem maturidade para compreender e a minha intenção é abençoar e não confundir. Que Deus possa abençoar a todos vocês. Deixe o comentário de vocês, compartilhe os vídeos, assine as notificações e naquilo que a gente puder abençoar, que sejamos bênçãos. Deus abençoe a cada um de vocês no nome de Jesus. Gente, em 1999 eu estava indo para a Assembleia de Deus, na Penha, mas pastor José Santos, sogro do Silas Malafaia. Só que eu estava numa congregação muito grande chamada Porta das Ovelhas, a pastora Antonieta Rosa. No ano de 2000, fizemos um acampamento. Essa foi a minha primeira grande experiência espiritual que eu tive. Aqui numa região chamada Jacarepaguá, freguesia. Um clube chamado Clube Campestre, enorme. Pensa num clube, numa área assim, não era uma fazenda, enorme, muito grande. Um clube enorme, uma entrada linda, pavimentada, piscinas, cachoeiras. Só que de cara, no dia que nós chegamos no retiro de carnaval, o clube já estava sendo ocupado pelos sócios, porque a pessoa que nos alugou, um dos diretores, não avisou e parece que tinha que ir para a Assembleia, aquela coisa toda, né? E a gente ficou no impasse. Primeiro problema de batalha nosso foi esse. A gente não ter a condição de ficar lá sozinho. Aí vai, não vai, já tinha pago, já pagou tudo, e agora a pessoa que fez... Por fim, Deus me deu uma ideia e eu comuniquei à pastora. Eu falei, pastora, vamos trazer uma solução salomônica? Eles ficam de manhã até 1h da tarde na piscina. A gente faz a nossa atividade do outro lado e às 13 horas, né, eles saem e o pessoal do retiro que quiser usar a piscina, usa a piscina nesse horário de 2 até as atividades terminarem. Ok, aceitaram, poxa, glória a Deus, 2 ônibus cheios de crentes, meu Deus do céu. Eu já tinha sido batizado no Espírito Santo, batizado pelo Espírito e com o Espírito Santo. Já estava ingressando na questão dos mistérios desde 93, apesar de ser de igreja tradicional, como batistas e presbiterianos e congregacionais, onde era o meu berço, né? E já tinha bastante experiência com Deus. Mas sempre fui músico, sempre trabalhei muito na área da palavra, do estudo e da música. Da batalha espiritual ainda não tinha uma real experiência, apesar de ser extremamente sensível ver coisas, mas nunca quis me empenhar nisso. Quando nós chegamos lá na primeira noite, deu um problema. As moças começaram a gritar no alojamento delas que tinha um homem lá dentro. E a gente ficou desesperado. Falei, como assim tem um homem aí dentro? Não pode. E a gente pensando que era coisa de adolescentes, jovens. Eu tinha nessa época 29 para 30 anos. E eu falei, pô, será que essa molecada tá brincando com as garotas, com as meninas, com as mulheres? E começamos a apertar quem foi, não foi, ninguém sabe quem foi, mas o que era, minha filha? Um homem passou no corredor, eu também vi no meu quarto, passou um homem, tem um homem aqui entrando no alojamento das mulheres, a gente tá trocando de roupa, ficou uma coisa muito chata, né? A gente foi lá e todos os rapazes, os homens, não, ninguém foi, o que é isso, meu irmão? Na época eu era diácono, responsável, era diácono evangelista, né? No outro ano iria evangelista, responsável pela questão do retiro. A parte espiritual ficou toda comigo, oração, cabana de oração, jejum, tudo isso ficava comigo. Era a área que eu gostava, intercessão, né? Ajudava o louvor e a direção geral era da pastora. E eu falei, meu Deus do céu, tem alguma coisa errada, eu vou ficar de olho. Chamei os diáconos mais antigos, falei, vamos ficar de olho para ver qual desses meninos aí estão querendo brincar. E a ideia e a história, nossas regras é o seguinte, brincou, zoou, ultrapassou o limite, rua. Tchau, não tem brincadeira, não pode namoro, as coisas todas que a gente tem como regra em retiro. Ok, primeira noite deu isso, tal, tudo bem. Segunda noite, o que acontece? Um peso, ninguém conseguia dormir, um peso, a gente foi orar, não conseguia, falei, Deus, o que está acontecendo aqui? Segundo dia, cadê a água na hora de tomar banho? Não tinha água. Acabou a água num lugar desse? Não, tem cisterna de 30 mil litros aqui, tem uma queda d'água ali, como é que faltou água? Aí chamamos o irmão Walter,
que trabalha com elétrica, é bombeiro, foi lá, chegou lá para ver bomba, o registro estava fechado. Mas quem fechou? Aí o pessoal, foi o pessoal daqui que está com raiva porque os crentes estão aqui, tá, vamos, não foi, tá, abre o registro, volta a água. Quando chega às 18 horas novamente, água fechada de novo. Fomos lá, registro fechado novamente. O pessoal do clube não estavam mais lá, eles saíam 1h da tarde, às 13 horas eles iam embora, só tinha nós da igreja. Falei, começou a brincadeira de novo. Falei, tem um endemoniado no nosso meio, só pode ter. Primeiro eles vão lá e aparecem no quarto das irmãs. Agora eles vêm e, poxa, e fica fechando o registro de água? Caramba, não pode. Ok. Fizemos o culto. Quando chegou a noite, 10h30, 11h, vamos orar, vamos para a tenda da oração. Daqui a pouco vem as irmãs mais velhas e começa a gritar, irmãos, tem um homem lá, e a gente vai lá para ver o homem, cadê esse cara? Só que a gente falou assim, por quem deve ser? Os meninos estão todos ali conversando, brincando, tocando violão, nós estamos aqui. Os outros homens são senhores idosos, já estão nos seus alojamentos com as suas esposas. Quem é esse homem? Aí começamos a ficar preocupados se não era alguém que estava escondido lá. Nessa hora o Espírito Santo falou assim, para de procurar seres humanos, porque o que você está procurando não é humano, é espiritual. Quando vem essa voz do Espírito Santo dizendo, para de procurar o que é humano, porque o que você está procurando não é humano, é espiritual, eu falei, gente, parou. Irmãs, orem aí no quarto das senhoras, mulheres de oração, senhoras já com mais idade que a gente, mulheres do círculo de oração. Falei, vamos orar por isso, tem alguma coisa errada. Vamos clamar a Deus por isso, que tem algo errado aí. E uma irmã falou, pastor, também tive um discernimento. Eu falei, olha, comentei com a irmã que isso não é ninguém daqui não. Não é ladrão, não é bandido, não. Eu falei, isso aí é outra coisa. Tudo bem. Começamos a orar. Aí fomos para a tenda de oração. Na verdade era choupanas que tinha no sítio, era tão grande, né, o local, uma fazenda lá. E a gente começou a orar, e eu dobrei meu joelho, começamos a orar. De repente, queridos, eu levanto assim, eu estava no chão com a cabeça lá no pó mesmo, levantei assim e vi um homem, mais ou menos 1,80 m de altura, esguio, todo de branco, chapéu branco, tarja vermelha, andando na minha direção. Eu tomo um susto porque é tão real a visão, ó, eu tô conversando com vocês, mas é tão real a visão que eu levanto e fico assim, olhando, e o pessoal orando, e ninguém vendo, só eu. Nisso que me deu uma vontade de gritar, repreender, falar, eu ouvi uma voz atrás de mim dizendo assim, fica quieto e só ouça o que ele diz. Já não é a primeira vez que eu ouço essa voz, sempre dizendo a mesma frase, fique quieto e ouça o que ele diz. Ele chegou lento, rindo, zombando e falou assim, o que vocês estão fazendo aqui? Isso aqui é meu. Vocês estão invadindo o que é meu. Aqui é meu. Quando ele falou aqui é meu, eu falei, não, isso aqui é do Senhor Jesus, porque nós, a igreja de Cristo, pisamos aqui. E onde colocarmos a planta dos nossos pés, olha eu usando teologia com demônio. E ele começou a rir da minha cara. Falou assim, olha só, você sabe quantos ossos tem enterrados aqui? Você sabe quantas crianças, quantos fetos? Você sabe quantos assassinatos tem aqui dentro? Você sabe que isso aqui era desova? Você sabe quanto sangue tem derramado aqui? Nem que vocês entrem e saiam daqui várias vezes, isso aqui é de vocês. Isso aqui é meu. Aquilo ali me deu um baque quando eu falei, como assim? Sangue, feto, criança, desova? Mas fiquei calado. Ele falou assim, enquanto vocês ficarem aqui, eu não vou dar paz a vocês. Eu vou perturbar vocês todos os dias. Vocês não vão dormir. Vocês não vão descansar. E eu vou provocar acidentes. Eu vou criar problemas aqui para vocês. É melhor vocês irem embora agora. E eu só pude falar assim, em nome de Jesus, você está repreendido. Você não tem poder sobre esse lugar. Você não tem poder sobre nós. Você pode até achar que é seu. Mas nós somos do Senhor Jesus. Ele parou e falou, tá avisado. E sumiu. Eu olhei para trás, não tinha ninguém. Rapidamente fui para a tenda de oração, falei, gente, vamos orar. Aí contei para aqueles irmãos que estavam comigo, o pessoal, meu Deus, vamos orar. E começamos a levantar um clamor forte e tremendo. Ali, enquanto nós orávamos, clamávamos, era interessante, eu senti como se eu estivesse saindo do meu corpo, flutuando nos ares,
muito acima da localidade, como se fosse um drone. Naquele tipo, nem pensávamos em drone. E eu de cima olhava a propriedade toda. Ao mesmo tempo, eu via bolos, como se fossem nuvens pretas, nuvens escuras, cinzentas escuras, como aquele bolinho de mosquito que fica em rio. Não sei se o pessoal quem já foi em Mangue, Rio Podre, fica aqueles bolinhos de mosquito. Era mais ou menos aquilo, muito longe, lá no céu assim. Eu olhava aquilo e vinha o Espírito Santo, discernia. São castas de demônios vindo para cá. E eu falava, não pode, já está ruim. E o Espírito Santo falava, interceda, ore. E eu clamava, eu me lembro que ao mesmo tempo que eu estava lá em cima, eu estava lá embaixo e dizia, Senhor, repreende, envia os teus anjos. Eu só falava assim, envia os teus anjos, envia os teus anjos. Quando eu falava envia os teus anjos, aquela bolinha preta que estava vindo, não eram uma só, eram várias. Do céu, do nada, se rompia no espaço uma espécie, para mim, parecia vagalume, mas era vagalume dourado. Ele vinha assim, ó, puff, parecia um jato, um meteoro, e ele entrava nessa bola, essa nuvem. Quando ele entrava nessa nuvem, nessa bola, saía raio, fazia igual flash, igual raios de trovões. A nuvem começa, bum, 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 e aquilo dourado ia batendo. Vinha outro bloco de nuvens negras, aquele bolo, mais uma vez saía parecendo um vagaluminho dourado do ar, porque para mim estava muito longe. E saía, entrava também naquela nuvem, mesma coisa por 3 vezes. Quando eu olhava isso, eu falava, uau, são os anjos lutando. Quando eu olho para trás no ar, eu vejo um ser angelical. Eu vou dar a medida que eu tenho na minha cabeça, de uns 6 metros de altura. Enorme. Ele ficou numa posição parecendo o Cristo Redentor, mas nem se compara. Ele levantava as mãos assim, ó, olhando para o alto. Muito grande, muito largo, enorme aquele ser. Por cima, no meio certinho da propriedade, ficava assim, ó, imóvel. O seu rosto era muito lindo. Eu não posso dizer se era mármore. O que era aquilo? Era uma coisa perfeita. Nariz perfeito, traço perfeito, o olho perfeito. O cabelo parecia prata. Eu não sei se eu posso... É a descrição que eu terei. Parecia prata, escorridinho assim, colado. Não era... coladinho, sabe? Suas feições não mostravam emoções, nem tristeza, nem alegria, nem euforia, nem raiva. Ele simplesmente... E eu olhava aquilo ali, e de repente eu me vi lá embaixo. E eu agradeci, começava a chorar, a falar em línguas, e agradecia a Deus pelo que estava acontecendo. Eu entendia que Deus estava nos guardando ali, que o Senhor estava tomando aquele lugar, por causa dos santos, por causa dos eleitos, por causa dos que estavam ali. O Senhor estava fazendo uma obra tremenda naquele lugar, mas era uma batalha muito grande. Quando eu comecei a agradecer, os que estavam ao meu redor começaram a chorar, começaram a gritar, começaram a se levantar, dar braços nos ares, começamos a glorificar, começamos a dignificar o nome do Senhor, dizendo, só Tu és tremendo, só Tu és santo, só Tu és rei, Tu reina, o diabo está derrotado. E foi uma coisa, uma barulheira assim, tão tremenda, que pegou o quarto das jovens, elas começaram a orar, pegou o quarto das irmãs, elas começaram a chorar, a orar lá. Olha, tomou o lugar, meu Deus, tomou o lugar de tal forma que a presença de Deus tomou aquilo que foi, parecia que era um Pentecostes, um reviver de Pentecostes, tão maravilhoso que foi aquele momento. E eu olhava para o céu querendo ver novamente aquele anjo, mas estava na minha mente, ele erguido com as mãos, e eu falei, Deus, o Senhor está pelejando pelo seu povo, glórias a Deus por isso. Nós fomos dormir às 3 horas da manhã. Eu sempre fui muito noturno. Eu sempre usei a madrugada para estudar. Trabalhei muito de madrugada. O meu sistema biológico, né? A minha fisiologia, ela é toda noturna. Durmo pouco. Bem, na verdade, se eu tiver que dormir às 3, acordar às 5, acordar às 6, às 7, faço isso com muita tranquilidade. Não é bom, mas ali fomos dormir, acordamos felizes. Acordamos assim, de uma maneira muito tremenda. Todo mundo comentando o que aconteceu de madrugada. Foi um dia assim muito lindo, muito tremendo, até que chegou na parte da tarde.
Na parte da tarde descobrimos que eu falei, Deus, tem alguma legalidade aqui, tem alguma coisa errada, eu estou sentindo. E aí descobrimos algumas situações muito estranhas com alguns jovens, com cigarro, com bebida escondida. Mas Deus nos revelou, a capa de Acã, né? Deus nos revelou. E na parte da tarde, a água acabou de novo. Aí fomos lá novamente, registro fechado. Falei, gente, não tá dando pra... Esse negócio de registro fechado tá ficando estranho. Vamos fazer o seguinte, vamos botar alguém de tocaia. Aí esse irmão ficou lá, de tocaia. Mas ele não nos avisou, a verdade é essa. Nós falamos, combinamos, ele não avisou. Ele ficou dentro do mato, perto da bomba, escondido, aguardando para ver quem estava fazendo a gracinha. Quando chegou de novo, às 18 horas, 17 horas, hora do banho, para janta, aquela coisa, todas as atividades, a água faltou. Vamos lá. Quando a gente chega lá, eu não fui, quem foi outros irmãos. Quando chegaram lá, ele, o que é? Ele pensando que alguém ia... Ele falou, não, rapaz, tá fechado. Eu falei assim, impossível. Eu tô aqui de tocaia. Ninguém veio aqui, ninguém entrou aqui, ninguém subiu aqui, porque a bomba ficava mais acima. Ninguém tá aqui. E aí nós realmente só confirmamos aquilo que estávamos vivendo, né? Essa batalha tremenda, a ação demoníaca, a ação daquele espírito territorial, aquele que dizia que o território era dele. E oramos, ungimos aquela bomba naquele momento, foi o que veio ao nosso coração, repreendemos, até o final da gente sair daqui, essa bomba não fecha mais. Ungimos com óleo, oramos ali, o pessoal deu a mão, repreendeu aquilo ali. Amém. Chegou a noite, teve culto. Foi o penúltimo dia, teve culto, adoração, esquete, aquela coisa toda. E eu novamente, vamos para o nosso momento de oração a partir da meia-noite. Íamos de meia-noite até as 5 da manhã, revezando grupos. Às vezes eu pegava de meia-noite às 2, às vezes eu pegava de 2 às 4, às vezes eu ia de 3 às 5, mas sempre coordenando aquela parte. Tínhamos passado por essa noite anterior, estávamos muito animados, muito felizes com o que Deus estava fazendo. E... fomos orar novamente. Dessa vez foi algo tremendo nessa terceira noite, né? Isso foi domingo, né? Sexta aconteceu a primeira, no sábado foi a batalha, agora era domingo à noite. E eu me lembro muito bem que estávamos ali orando, né? Clamando. E de repente, como eu falei para vocês no início, a entrada da fazenda, desse sítio, desse clube campestre é enorme, muito grande, né? Lá na frente. E eu comecei a ouvir música. Mas era uma música diferente. Ao mesmo tempo que era uma música que eu conhecia, o meu cérebro de músico começou a tentar ver que música, que hino, que louvor era esse, mas eu não conseguia entender. Eu só conseguia entender as vozes adorando e celebrando a Jesus, ao Cordeiro que venceu, ao Senhor excelso. As frases vinham assim no meu ouvido: ao Cordeiro que venceu, ao Senhor excelso, Ele reina, Ele é digno de adoração, Ele é digno de louvor. As frases eram assim, mas a música não era conhecida. E eu não conseguia ouvir instrumentos que eu conhecia, e alguns instrumentos, algumas sonoridades eu não entendia. Quando eu estou ali em pé, que eu olho para ver o que estava acontecendo, o lugar onde a gente fazia culto estava escuro, ninguém estava usando lá. Eu olho para a entrada do sítio, que é mais ou menos uns 600 metros à nossa frente, e aí eu falo com olhos abertos. Eu vejo, queridos, uma procissão de anjos. Os primeiros não tinham asas, mas eles estavam com vestes luminosas, azuis, brancas, cremes, tinham cores diferenciadas, e eles entravam e cantando com estandartes. A coisa era linda, linda, com estandartes na mão, marchando, sabe? Anjos parecendo crianças, anjos enormes. E ali a minha primeira reação foi dobrar o joelho. É como João diz, caí a seus pés como morto. E eu dobrei meus joelhos e falei: Senhor, Tu és santo, Tu és santo, Tu és lindo. E aquilo foi passando, e todos ao redor começaram a gritar e a glorificar também. A gente ficou olhando, para aquilo, eu falei: Jesus, que lindo, que tremendo, que maravilhoso, meu Deus, eu estou no céu. De repente, quando eu estava fazendo isso de joelhos, me sai um anjo com uma almofada branquinha nas mãos, uma almofada. Só que essa almofada era como se fosse uma caixa, né? Por baixo era a almofada, por cima era a caixa. E ali tinha muitos anéis, muitos. E ele parava em frente a mim e falava assim: isso aqui é para vocês. Eu trouxe para vocês. E ali tinha esmeralda, diamante, rubi, safira, todas as pedras que você pensar. Inclusive eu pensei logo em Ezequiel 28, era muita pedra.
E ele falou assim, isso aqui é para vocês, será dado amanhã para vocês. Eu falei, são anéis. E ele falou, sim, cada anel desse é um dom. E ele será distribuído aqui para vocês, aleluia. E eu olhei para aquilo e falou assim, esse aqui é seu. E me deu um de diamante. E eu colocava no dedo assim e ficava olhando, lindo, lindo, todo em prata. O material era prata e ele era diamante, lúcido, translúcido. Eu olhava, ficava olhando. E ele voltava e ia embora para o meio da procissão e ia lá para dentro, onde a gente estava cultuando. Nisso, me veio um segundo anjo enorme, muito grande, devia ter uns 2 metros. Porque eu estava de joelho, então para mim ele ficou mais alto ainda. Aí sim, esse vinha com uma almofada pura em vinho, né? Um carmesim e um cordão todo em prata reluzente, com pingente, redondo, né? Tudo em prata, todo talhado, tudo muito trabalhado. E no meio, a mesma pedra, o mesmo diamante que eu tinha no anel. E ele pegava, tirava das mãos e colocava no meu peito, batia aqui certinho no plexo. E eu olhava e ficava assim olhando para ele, e olhava para mim aquilo. E ele falava assim, preste atenção, hoje começa o teu ministério, hoje começa a tua caminhada. Esse cordão é de prata, mas você fique atento a ele, porque ele vai se transformar em ouro. Vai chegar um momento da sua vida que ele sofrerá uma transformação para ouro. E seu ministério será transformado. Guarda o que tens. Porque o Senhor vai te usar de uma forma tremenda no reino espiritual. E você, como já foi te dito, não será famoso na terra, será famoso no reino espiritual. Céus e inferno te conhecerão. Guarda a tua vida. Guarda a planta dos teus pés. Guarda a tua boca. Guarda o teu coração, guarda a tua mente e louva o teu Deus, caminha com Ele, pois grande é a tua caminhada nessa terra e grande será o galardão, se você conseguir chegar até o final. Eu não preciso dizer para vocês que meu peito começou a arder. Eu chorava, eu gritava, eu falava, Deus, o que é isso, Senhor? Eu não mereço, eu comecei a gritar, comecei a chorar, mas sabe... Depois disso, queridos, foram tantas revelações. Depois disso foram tanto conhecimento revelado a mim de uma forma que eu nunca pensei. Depois disso, as coisas para mim vêm com um fluxo de entendimento que eu não sei te explicar. Eu aprendo hebraico, grego, inglês, italiano, francês com uma facilidade assim, autodidata. Eu consigo perceber coisas quando eu estou mais sensível, quando eu me afasto mesmo. Eu consigo literalmente sair do corpo em outros lugares para ver as coisas. Como Eliseu, como Elias, mas principalmente como Eliseu. Consigo compreender pessoas de longe, consigo perceber sentimentos das pessoas olhando para elas. E consigo ver demônios, consigo ver anjos, consigo ver o que Satanás está fazendo. Sou muito atacado, muito. Vocês não têm noção da quantidade de ataques que eu recebo por dia, não é? Vocês me vêm dando aula, zoando, rindo, mas vocês não sabem que às vezes eu estou dando aula e estou sendo atacado. A guerra está em cima aqui, ó. Mas eu louvo a Deus, porque aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel para terminá-la até o dia de Cristo Jesus. E um dos textos que eu guardo no meu coração é Hebreus 10, 38 e 39. Meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor. Nós, porém, não somos dos que retrocedem, mas somos dos que avançam para a redenção das nossas almas. Que Deus possa abençoar vocês. Até o próximo vídeo. Está cheio de experiências espirituais. E eu creio que vai edificar a sua vida. Humildemente eu digo que edifique a sua vida. Não para minha honra, mas para a honra, glória do nome de Jesus. Para mim é um prazer trabalhar para o Senhor e poder servir aos santos. Deus abençoe vocês. Fiquem com Jesus. Amém.